Esse vídeo é um vídeo que é uma coisa muito desafiadora de falar a respeito. Se Jesus é o mestre dos mestres e Jesus é aquele que é meu exemplo, a gente precisa aprender a perdoar. E perdão não é apenas uma atitude de perdão no sentido de, eu perdoei, né, uma palavra. Mas existe uma postura de ser um perdoador. Um dos exemplos, assim, eu lembro que desde que eu era nova e eu comecei a ler a Bíblia, e eu me converti efetivamente, comecei a ler a Bíblia assim com atenção com 13 anos de idade, sempre eu busquei entender o que Jesus faria naquela situação específica. E um dos primeiros livros que eu li, foi o livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus? What Would Jesus Do? Até que teve uma ação nesse sentido, a gente tinha umas pulseirinhas, né, com as iniciais What Would Jesus Do, que a gente usava na época que eu era adolescente. E eu lembro que eu fiquei muito impressionada quando eu li João 13. O que Jesus fez logo antes de saber que ele iria para a cruz e que ele saberia que seria traído pelos discípulos. Vocês lembram? Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus, sabendo que seria traído, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo disso tudo, ele levantou-se da ceia, tirou a vestimenta da cinta, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. E Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Isso foi uma atitude de perdão, porque ele já sabia que seria traído. Quando a gente pensa em traição, seja traição de você ser humilhado por alguém, traído pelo seu cônjuge, traído numa amizade, traído profissionalmente, qual costuma ser nossa atitude, né? Ou a gente tenta pagar olho por olho, dente por dente, ou então a gente se afasta. Mas Jesus mostra uma atitude prática de perdão, onde ele teve uma atitude de servir aqueles que o trairiam. E certamente ali Jesus ganhou o coração deles. Um deles não, e já a gente sabe que essa história vai muito além disso, não é meu objetivo aqui, mas qual tem sido a sua postura diante daqueles que têm te traído? Você tem se vingado? Você tem se afastado? Ou você tem amado essas pessoas? Lógico que existe uma limitação, né, do que a gente pode fazer, mas o nosso coração tem que ser o primeiro disposto a servir. Estou dizendo que isso é fácil? Eu não estou dizendo que isso é fácil. Mas Jesus, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou e tomou uma postura de servo e serviu aqueles que o trairiam. E certamente isso marcou o coração e a vida deles. Quando a gente é perdoador, por exemplo, se um filho nosso, né, age com aspereza ou grita ou tem uma atitude que nos surpreende negativamente, a gente responde com agressão, com grito, ou a gente abraça, a gente é surpreendente. Então Jesus, sempre que ele respondia às agressões, ele era surpreendente. E é muito importante entender que o forte abraça, o fraco se afasta, né? O fraco julga. Vamos começar a ter atitudes práticas de perdão. Vocês vão ver que quando vocês perdoam, os outros começam a perdoar a si mesmos. E isso é um processo libertador. Espero chegar no coração de vocês com esse texto. É algo que chegou muito no meu coração e que eu ainda preciso muito aprender a praticar. Beijão, fiquem com Deus.